A história da farmácia clínica e hospitalar no Brasil. A farmácia hospitalar surgiu no Brasil na década de 1970, quando farmacêuticos começaram a se envolver mais diretamente na terapêutica de pacientes internados em hospitais. Antes disso, a dispensação de medicamentos em hospitais era realizada por profissionais de nível médio, sem a participação ativa do farmacêutico. O professor José Silvio Cimino, diretor do Serviço de Farmácia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foi o farmacêutico que mais se destacou nesta luta, sendo, inclusive, o autor da primeira publicação a respeito da farmácia hospitalar no país. De acordo com esta publicação e com a visão da época, o principal objetivo da farmácia hospitalar era produzir e distribuir medicamentos e produtos afins às unidades requisitantes e servir ao hospital como órgão controlador da qualidade dos produtos, não só químicos como alimentícios adquiridos para seu consumo, assim como cooperar pelas suas seções competentes, nas pesquisas, diagnósticos e investigações científicas da entidade. O professor Cimino definiu farmácia hospitalar como a unidade tecnicamente aparelhada para prover às clínicas e demais serviços dos medicamentos e produtos afins de que necessitam para normal funcionamento. Com a crescente demanda por serviços farmacêuticos mais especializados e a necessidade de garantir a segurança e eficácia dos medicamentos utilizados em ambiente hospitalar, os farmacêuticos passaram a assumir um papel mais central na assistência à saúde. A partir daí, a atuação da farmácia hospitalar evoluiu para incluir atividades como gestão de estoques, controle de qualidade, preparo de medicamentos estéreis e não estéreis, orientação aos profissionais de saúde e pacientes, entre outras. Nos anos 1980, a farmácia hospitalar começou a ganhar reconhecimento oficial no país, com a publicação de normas e resoluções que regulamentavam a atuação do farmacêutico nessa área. Desde então, o campo tem se expandido rapidamente, com a incorporação de novas tecnologias, aprimoramento de práticas e o reconhecimento crescente da importância do farmacêutico na equipe de saúde. A primeira farmácia clínica do Brasil surgiu em 1976, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O projeto foi liderado pelo farmacêutico João Paulo Castro Ferreira, que introduziu o conceito de farmácia clínica no país e desenvolveu um modelo de atendimento baseado na revisão sistemática das prescrições médicas. A farmácia clínica da Santa Casa de São Paulo foi pioneira na realização de atividades como a revisão de prescrições, monitoramento de efeitos adversos de medicamentos, intervenção em casos de problemas relacionados a medicamentos e educação para pacientes e outros profissionais de saúde. O sucesso da iniciativa inspirou a criação de outras farmácias clínicas em hospitais e instituições de saúde de todo o país, consolidando o papel do farmacêutico como um membro essencial da equipe de saúde e impulsionando o desenvolvimento da farmácia clínica no Brasil. A farmácia clínica e hospitalar, assim como a filosofia, sociologia e antropologia, estão relacionadas de várias maneiras, pois todas elas se dedicam ao estudo e compreensão das relações humanas, da sociedade e das questões éticas e culturais. A farmácia clínica pode se beneficiar da filosofia para refletir sobre os princípios éticos subjacentes à prática farmacêutica, como a autonomia do paciente, a justiça distributiva na alocação de recursos e o equilíbrio entre benefícios e riscos dos medicamentos. Pode se beneficiar da sociológica para entender como fatores sociais, como acesso a medicamentos, desigualdades na saúde e crenças culturais, afetam o uso e a adesão aos tratamentos medicamentosos. A antropologia pode fornecer uma compreensão mais profunda das crenças, valores e práticas culturais dos pacientes em relação ao uso de medicamentos. O genograma, o ecomapa e o desenvolvimento humano são ferramentas utilizadas na prática farmacêutica para compreender os diferentes papéis que os farmacêuticos desempenham em clínicas e hospitais, considerando o contexto familiar, social e pessoal dos pacientes. Para um farmacêutico, compreender o genograma de um paciente pode ser útil para identificar possíveis predisposições genéticas a certas doenças, interações medicamentosas específicas para determinadas condições familiares, além de orientar as intervenções farmacêuticas levando em consideração os fatores genéticos. Para um farmacêutico, compreender o ecomapa de um paciente pode auxiliar na identificação de possíveis fatores externos que influenciam o uso de medicamentos, como acesso limitado a farmácias, falta de suporte social ou dificuldades de transporte. Como parte integrante das equipes de saúde, os farmacêuticos desempenham um papel importante no suporte ao desenvolvimento humano, especialmente em clínicas e hospitais que atendem pacientes de diferentes faixas etárias. Eles podem fornecer aconselhamento sobre o uso adequado de medicamentos, prevenção de doenças e promoção de comportamentos saudáveis, considerando as necessidades específicas de cada estágio de desenvolvimento.
Tanto na farmácia clínica como na farmácia hospitalar, existem vários sistemas de distribuição de medicamentos que podem ser utilizados. Vamos conhecê-los. Dispensação direta. Nesse sistema, os medicamentos são dispensados diretamente aos pacientes ou profissionais de saúde que os solicitam. Isso pode ocorrer no balcão da farmácia, onde os pacientes recebem seus medicamentos prescritos. Dispensação por dose unitária. Nesse sistema, os medicamentos são preparados e embalados individualmente em doses específicas para cada paciente. Essas doses são rotuladas com informações detalhadas sobre o paciente, o medicamento e a dose a ser administrada. Isso ajuda a reduzir erros de medicação e facilita a administração adequada do medicamento. Armazenamento em estoque. Esse sistema envolve o armazenamento de medicamentos em um estoque centralizado na farmácia. Os medicamentos são dispensados com base nas prescrições recebidas. Isso permite um gerenciamento eficiente do estoque e uma distribuição rápida dos medicamentos necessários. Sistema de distribuição por carros de medicamentos. Em hospitais, especialmente em unidades de internação, os medicamentos são distribuídos por meio de carros de medicamentos. Esses carros contêm os medicamentos necessários para os pacientes em cada unidade e são abastecidos regularmente pela farmácia. Os enfermeiros têm acesso aos carros de medicamentos e retiram os medicamentos necessários para administrar aos pacientes. O sistema de distribuição de medicamentos pode ter uma relação complexa com a desigualdade e a diversidade. Em regiões mais pobres ou marginalizadas, existe uma desigualdade no acesso aos medicamentos. Isso pode ocorrer devido a diversos fatores, como infraestrutura inadequada, falta de serviços de saúde acessíveis, altos custos dos medicamentos e distribuição insuficiente. A diversidade entre as populações inclui diferenças biológicas, culturais, sociais e econômicas. Essas diversidades podem afetar a resposta aos medicamentos e às terapias, exigindo uma distribuição mais adequada e personalizada. Descarte de resíduos. Na farmácia clínica e hospitalar utilizam os medicamentos para diferentes terapias. Com isso, as medicações acabam compondo parte do lixo hospitalar e clínico, tendo acompanhamento, transporte e destinação final diferente. A Anvisa e o CONAMA classificam esses medicamentos descartados como resíduos de serviço de saúde, RSS. Nas unidades de saúde é obrigatório seguir o regulamento técnico para o gerenciamento de RSS. O propósito do descarte é preservar a segurança do paciente que não pode receber item que tenha sofrido deterioração ou modificação em sua característica. Algumas matérias que podem ser descartados são seringas, agulhas, luvas, vidros de medicamentos, entre outras coisas. Tornando assim de suma importância a classificação dos resíduos, são elas: A. Resíduos infectantes, B. Resíduos químicos, C. Resíduos radioativos, D. Resíduos comuns e resíduos perfurocortantes. Os principais resíduos gerados no dia a dia do farmacêutico clínico e hospitalar são: Grupo A. Resíduos infectantes. Esses resíduos podem disseminar vírus, bactérias ou outros micro-organismos para o ambiente, podendo infectar as pessoas ao redor caso não seja descartado corretamente. Grupo B. Resíduos químicos. São materiais que contenham substâncias químicas capazes de causar risco à saúde humana, animal e ao meio ambiente, como medicamentos, pilhas, baterias, entre outros. E por fim o grupo I. Resíduos perfurocortantes. São compostos por lâminas de barbear, bisturis, agulhas, scalpes, ampolas de vidro, vidrarias e outros assemelhados. O descarte consciente de medicamentos está diretamente relacionado à sustentabilidade, pois envolve a adoção de práticas ambientalmente responsáveis para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública. O descarte inadequado de medicamentos pode levar à contaminação de rios, lagos e lençóis freáticos, pois substâncias químicas presentes nos medicamentos podem se infiltrar no solo e alcançar as fontes de água. A contaminação da água e do solo por medicamentos pode afetar a vida aquática e terrestre, ameaçando a biodiversidade. A exposição a substâncias químicas presentes em medicamentos descartados de maneira inadequada pode causar efeitos adversos, como alergias, intoxicações e até mesmo o desenvolvimento de resistência a certos medicamentos. Com isso, precisamos ficar atentos como descartamos os nossos medicamentos. Assim como qualquer profissão, o farmacêutico apresenta diversas adversidades no âmbito clínico e hospitalar. Alguns deles são: a comunicação interdisciplinar entre os profissionais que estão atuando no tratamento de cada paciente, como por exemplo a equipe de enfermagem e fisioterapia que em muitos casos atuam em conjunto. Esse desafio,
quando superado, é decisivo em toda a demanda terapêutica do paciente, pois são comunicados quanto às medicações e procedimentos realizados naquele paciente, fazendo assim um trabalho em conjunto com toda a equipe, visando um tratamento humanizado para o mesmo. Dificuldade de reconhecimento na sociedade, visto que o farmacêutico hospitalar é responsável pela correção de receituários, saída de medicamentos e controle de estoque, além da visualização de receituários de cada caso clínico. Antigamente o poder do médico era visto como absoluto, ele quem dava todas as orientações, e hoje, mesmo com tantos avanços tecnológicos, a sociedade ainda carrega esse pré-conceito com o profissional farmacêutico. Atualização de conhecimento, a favor da demanda de novas variações de apresentações medicamentosas. Esse desafio é extremamente importante para o profissional de saúde, pois com o passar dos anos as medicações e os procedimentos apresentam evolução. Por isso, há a necessidade de estar sempre atualizado. A falta de insumos dentro da unidade hospitalar, pois a comunicação normalmente dentro de um hospital público entre o farmacêutico e o médico é desfasada, fazendo com que assim, o profissional de farmácia tenha que realizar alteração nas dosagens das medicações de acordo com cada caso. Através dessas dificuldades, precisamos buscar soluções que promovam o direito social à saúde no contexto da farmácia clínica e hospitalar. Isso inclui o fortalecimento do sistema de saúde como um todo, o desenvolvimento de políticas públicas que garantam acesso universal a medicamentos e serviços farmacêuticos, além de ações que visem reduzir as desigualdades socioeconômicas e regionais. A farmácia clínica e hospitalar pode ser relacionada aos setores primário, secundário e terciário da saúde da seguinte maneira: desempenha um papel importante na atenção primária ao fornecer serviços farmacêuticos direcionados à promoção da saúde, prevenção de doenças e cuidados primários. Isso pode incluir aconselhamento sobre estilo de vida saudável, vacinação, educação em saúde, detecção precoce de doenças, triagem e monitoramento de condições de saúde crônicas. No setor secundário, desempenha um papel crucial na garantia do uso seguro e eficaz de medicamentos durante a internação hospitalar. Os farmacêuticos hospitalares são responsáveis pela gestão da terapia medicamentosa, incluindo a seleção, aquisição, armazenamento, distribuição e monitoramento de medicamentos. A farmácia clínica em centros terciários de saúde desempenha um papel crucial na gestão farmacoterapêutica de pacientes com doenças crônicas, complexas ou raras. Os farmacêuticos clínicos trabalham em equipe com médicos especialistas para desenvolver planos terapêuticos personalizados, monitorar a eficácia e a segurança dos medicamentos, fornecer educação ao paciente sobre a terapia medicamentosa e coordenar cuidados farmacêuticos em diferentes estágios do tratamento. Os farmacêuticos são profissionais de saúde fundamentais para a segurança e bem-estar da população. Eles são responsáveis pela distribuição correta e segura de medicamentos, orientam os pacientes sobre como tomar os medicamentos e possíveis efeitos colaterais e respiratórios. Os farmacêuticos também podem realizar testes rápidos e encaminhar os pacientes para tratamentos médicos adequados. Podem aconselhar sobre estilo de vida saudável e prevenção de doenças, desempenhando também um papel fundamental na promoção do uso racional de medicamentos e na prevenção de problemas relacionados à intoxicação medicamentosa e resistência antimicrobiana. Como podem ver, o farmacêutico é essencial para a comunidade, devemos conhecer e reconhecer o trabalho desses profissionais. Afinal, a saúde é um direito de todos e depende do comprometimento de todos os envolvidos. Através das estratégias de saúde como educação e saúde, uso racional de medicamentos, promoção e prevenção da saúde, o farmacêutico é de suma importância. Na distribuição correta de medicamentos, na orientação de consumo e possíveis efeitos colaterais, o farmacêutico atua de forma universal e igualitária. Já na promoção e prevenção da saúde, o farmacêutico atua de forma integrativa com a equipe multidisciplinar para o melhor atendimento ao paciente. A farmácia clínica e hospitalar está diretamente relacionada à biossegurança e à bioética, garantindo a segurança dos pacientes, dos profissionais de saúde e o respeito aos princípios éticos. A biossegurança é fundamental para evitar a contaminação cruzada, a exposição a substâncias perigosas e a propagação de doenças infecciosas. Isso envolve a adoção de medidas de higiene adequadas, o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, a esterilização correta de instrumentos e superfícies, bem como a segregação apropriada de materiais potencialmente contaminados. A biossegurança exige a implementação de práticas adequadas de gerenciamento de resíduos, como a segregação correta, o descarte seguro e a adoção de medidas para minimizar os riscos ambientais e de saúde pública.
também está relacionada à prevenção de eventos adversos relacionados a medicamentos. A farmácia clínica e hospitalar deve respeitar os princípios da bioética, incluindo a autonomia do paciente e o consentimento informado. Os farmacêuticos clínicos devem fornecer informações claras e compreensíveis sobre medicamentos, seus efeitos colaterais e alternativas de tratamento, permitindo que os pacientes tomem decisões informadas e participem ativamente de seu cuidado. É essencial que os profissionais farmacêuticos respeitem a confidencialidade e a privacidade dos pacientes, aderindo às regulamentações de proteção de dados e mantendo a segurança das informações. Os farmacêuticos devem atuar de acordo com os princípios éticos, buscando o benefício do tratamento do paciente. Para finalizar, temos a entrevista com a farmacêutica Rosa Silveiro, farmacêutica da Clínica da Família. Meu nome é Rosa, eu sou farmacêutica, eu trabalho no SUS, na atenção primária. Quais são os principais desafios enfrentados na sua área? Bom, os principais desafios são a falta de verba, causando assim a falta dos medicamentos, insumos e gerando uma grande fila de espera. Como sua atuação pode ajudar a prevenir o uso inadequado de medicamentos? Prestando uma ótima atenção e assistência farmacêutica ao paciente. Quais são as principais tecnologias e ferramentas utilizadas no seu atendimento? Os sistemas operacionais que a rede fornece. Exemplo, Ciclone. No Ciclone a gente consegue fazer a busca ativa dos pacientes, dali a gente vê os medicamentos e fora as planilhas também que a gente preenche de TB, Hanseníase. Essas são as ferramentas operacionais que a gente tem. Qual é a importância do farmacêutico na equipe multidisciplinar? Bom, é uma enorme importância a gente poder intervir junto com a equipe médica, orientar os pacientes, fazer a busca ativa de quando um paciente tem que fazer um uso de uma medicação e ele acaba não lembrando. A gente fala para os ACS, eles vão até a residência do usuário e assim eles conseguem ter melhor adesão com o medicamento e o tratamento. Qual a importância do atendimento humanizado? Bom, muito boa essa pergunta. O paciente, quando ele chega à unidade de saúde e ele está com algum problema, né? Se ele vai até a unidade de saúde é porque ele tem alguma coisa. E o que ele quer? Ser acolhido. Isso a gente consegue fazer bem. A gente acolhe o paciente, daí ele se sente à vontade em falar o que sente e então o usuário sai com o seu atendimento humanizado. Qual foi a maior dificuldade na pandemia no atendimento e distribuição de medicamentos? A maior dificuldade, na verdade, foi o distanciamento mesmo, porque aí a gente não conseguia fazer aquele atendimento humanizado que a clínica sempre faz com o seu usuário. O que te deixa mais feliz e mais triste na sua área? O que me deixa mais feliz é poder ajudar o próximo, fazer o acolhimento, como já falamos nesse vídeo várias vezes, o atendimento humanizado. Agora, o que me deixa mais triste é a desvalorização que o profissional tem.